Olá, irmãos. Nós vamos fazer hoje uma breve motivação sobre a compaixão de Deus. O Senhor tem compaixão de seu povo. E a gente vai pegar o Evangelho de São Marcos, só dos versículos 35 a 38. Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Palavra da salvação. Então nós vamos fazer uma breve meditação sobre isso que Jesus quis nos falar, da sua compaixão, a compaixão de Deus que vem pelo rosto de Deus para nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, Jesus se compadeceu daquela multidão que estava cansada e abatida. Uma multidão sofrida, desamparada, perdida, doente, enferma. A forma como ele descreve a multidão, quer dizer, é aquele monte de gente destruído, fadigado, desamparado, sofrido, muito abatido. O que é estar abatido? É estar numa situação de sofrimento, de dor, de necessidade, de carência. Então era uma multidão, assim, numa condição muito desfavorável, numa condição social, econômica, política, emocional, espiritual, muito desfavorável. Então, Jesus, em todas as suas obras realizadas no meio dos homens, ele mostra duas coisas. O seu grande poder como Filho de Deus, Jesus era homem, é homem e é Deus, porque é 100% Deus, saído do seio da Trindade, se encarnou no seio da Virgem Maria como um de nós. Então, é Deus, a Santíssima Trindade que nós vivenciamos há pouco tempo, o domingo da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Então Jesus sai do seio da Trindade e se encarna como um de nós. Então, como Filho de Deus, ele era poderoso em obras e em palavras. Isso é um fato. Segundo fato, é a sua grande compaixão pela humanidade. Jesus viveu na terra movido por uma intensa e imensa compaixão pela humanidade ferida. O amor, a misericórdia, o sentimento de compaixão para com a humanidade. Então, o texto que nós lemos, ele enfatiza essa compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos é revelado o coração misericordioso e compassivo de Jesus pela multidão sofrida que vinha ao seu encontro. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Versículo 36. Então, essas palavras constituem o tema central dessa nossa pequena motivação. A grande compaixão de Jesus pelas ovelhas cansadas e abatidas. Meus irmãos, quando Jesus contemplou aquela multidão com compaixão, ele já tinha feito muitas coisas, pregado, ensinado, tinha realizado curas, milagres. O resultado é que a fama de Jesus se espalhou rapidamente e a multidão procurava, porque a multidão estava perdida, estava sem rumo, estava cansada e estava abatida. Até aquele momento, a sua oferta de vida tinha provocado admiração na multidão e revolta nos líderes religiosos de Israel daqueles dias, como nos fala Mateus capítulo 8, versículo 9. E nesse contexto, Jesus olhou para aquela multidão e compadeceu-se dela,
porque estava cansada e abatida, como ovelhas que não tinham pastor. Porque Mateus coloca esta nota aqui sobre a multidão, cansada e abatida, e ovelhas sem pastor? Qual era a real condição daquelas pessoas de quem Jesus se compadeceu? Jesus contemplou diante de si muitas pessoas que já se encontravam há algum tempo numa condição de total desamparo, abandono e opressão. Pessoas que caminhavam como um rebanho de ovelhas entregue a si mesmas, e sem nenhum pastor para conduzi-las e sem nenhum pastor que as protegesse. Jesus estava diante de pessoas ignorantes quanto à palavra de Deus, sobrecarregadas de culpa e pecados, sem consolo e esperança em salvação. Porque aquela multidão encontrava-se nessa triste e miserável situação. Por que será que assim aquela multidão se encontrava? O problema em si não é a falta de pastores, pois naqueles dias havia muitos líderes religiosos em Israel, os quais tinham o dever de pastorear as ovelhas no caminho do Senhor e buscar aquelas que se perdiam. O problema talvez é que estes não estavam cumprindo fielmente o seu dever de pastorear aquelas ovelhas. Houve negligência e descaso no pastoreio. As ovelhas enfraquecidas não eram buscadas. As cansadas não eram fortalecidas. As ignorantes não recebiam a boa instrução da palavra de Deus. Enfim, a multidão caminhava entregue a si mesma, sem pastores para alimentá-la com a palavra de Deus e protegê-la dos seus inimigos. Sem rumo, andando à mercê, e ficando vulnerável a toda sorte que o mundo lhes impusera. Então, e quando havia pastoreio, este era realizado sem conhecimento e sem misericórdia. Muitas ovelhas estavam sendo oprimidas. Os pastores infiéis daqueles dias dominavam sobre as ovelhas com rigor e dureza. Por isso que Jesus os repreendeu severamente numa outra ocasião, como a gente vê lá no Evangelho de Mateus 23, capítulo 4. Mateus 23, versículo 4. Então, a condição daquela multidão, ovelhas sem pastor, comoveu profundamente a Jesus. Vendo-as cansadas e abandonadas pelos pastores da época, Jesus, o bom pastor, compadeceu-se delas. Seu coração ficou muito comovido e ele se encheu de compaixão. O que podemos dizer sobre a compaixão de nosso Senhor? A compaixão é um sentimento que se faz presente onde há sofrimento e miséria. Compaixão, segundo a Bíblia, não é apenas sentir pena de alguém que está sofrendo. Compaixão resulta numa ação de se unir à dor de quem sofre. Olha só, gente, que coisa linda. Jesus que se unia à dor daquele povo, massacrado, miserável em todos os aspectos. Humano, social, espiritual, moral. Um povo ferido, machucado, abandonado, abatido. E Jesus se unia à dor daquele povo. Ser compassivo é chorar com quem chora e sofrer com quem sofre. E agir em favor deste povo. Jesus nos ensinou isto na parábola do bom samaritano, Não vou aqui me deter porque não é o tema de hoje, mas a gente sabe bem o que fala a parábola do bom samaritano. Então, Jesus praticava o que ele ensinava. Ele vivia o que ele falava. A gente precisa de pastores assim, não é, gente? Hoje, mais do que nunca, como hoje, nós precisamos de pastores que vivam o que pregam. No versículo 35, desse evangelho de Mateus, nós lemos que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Esse texto não é somente um resumo da obra que Jesus tinha realizado até aquele momento. É um relato comovente, gente,
de como o Senhor já havia agido com compaixão em favor daquelas ovelhas cansadas e abatidas que não tinham pastor. Observe que Jesus quer estender sua compaixão a todos quantos estão ao seu alcance, todas as cidades e povoados. Ele não se limitava a um só lugar, mas realizava seu ministério de maneira abrangente e contínua. Jesus ia a todos os lugares, não era algo recluso, né? Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus veio para todos. Sua compaixão é manifesta no seu ministério de ensino e de pregação. Ele pregava o evangelho do reino de Deus com compaixão e com urgência, chamando os pecadores à fé e ao arrependimento, e oferecendo-lhes graça e paz, e a salvação que ele mesmo veio trazer como Messias. Jesus também ensinava com compaixão. Sua compaixão pelas ovelhas sem pastor o motivava a ensiná-las, como a gente lê em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ele ensinou nas sinagogas, mas também nas ruas, nas praças, na praia. Jesus ensinou em todo lugar. Não tinha hora nem momento para falar das maravilhas que Deus tem poder de realizar, mostrando que seu ensino era para todos. Além disso, seu ensino não era frio e legalista, como o dos líderes religiosos de Israel. Ele buscava instruir seus ouvintes para a vida e alcançar o coração deles. Enquanto os líderes de Israel sobrecarregavam as pessoas com seu ensino cheios de regras e de costumes humanos, meramente humanos, Jesus oferecia alívio e descanso aos pecadores sobrecarregados de culpa e de pecados que vinham atrás dele. A gente pode ver em Mateus 11, de 28 a 30. O ministério de cura de Jesus, além de mostrar o seu poder sobre todo tipo de doença, era também uma manifestação da sua compaixão e da sua misericórdia pelas almas sofridas, né? Como está lá em Mateus 14, 14. Todos que foram afligidos por todo tipo de doença e vieram ao seu encontro clamando compaixão foram atendidos. Cegos, mudos, aleijados, leprosos e outros enfermos provavam da compaixão de Jesus, sem contar os possessos, os endemoniados, porque Jesus realizava obras, né, do poder, do amor, da misericórdia e da compaixão de Deus para com todo tipo de enfermos, para todos os necessitados, para todas as ovelhas cansadas e abatidas. Como é que nós estamos hoje, hein, diante dessa pandemia que assola o mundo inteiro, né? Não só o Brasil, não só Moçambique, não só o continente africano, mas o mundo inteiro. Nós estamos cansados, estamos abatidos. Como é que nós nos encontramos hoje? Em quem nós temos nos amparados? Em quem nós estamos procurando refúgio? Diante de toda situação de instabilidade e até de ansiedade que muitos têm vivido nesse tempo. Onde está o nosso consolo? Onde está o nosso amparo seguro? Está nele? Ou está em nós mesmos? O que tiver em nós mesmos, gente, é fracasso, viu? A dor só vai aumentar, o desamparo só vai crescer. Se buscarmos a nós mesmos neste tempo, nós não vamos encontrar resposta nem consolo. Vamos continuar cansados e abatidos. Desculpe a sinceridade. Então, todas estas obras de compaixão realizadas por Jesus o encaminhavam à sua morte na cruz, a qual foi a grande manifestação da sua misericórdia e da sua compaixão por nós, os pecadores, né? Dos altos céus, o Senhor contemplou a nossa terrível miséria como pecadores cansados e abatidos e dignos da condenação eterna e fez algo por nós. Fez seu Filho se encarnar no seio da Virgem Maria para vir nos trazer a salvação e morrer na cruz, assumindo as nossas feridas, dores e pecados, assumindo a nossa condição de pecadores, para nos redimir, para nos libertar, para nos salvar. Olha só, gente,
Não é pouca coisa, não. Então, movido por grande compaixão e disposto a realizar a obra que o Pai lhe dera para fazer. Ele deixou a sua glória, humilhou-se, ao vir a este mundo sofrer e morrer por nós pecadores, para nos libertar da terrível miséria do pecado em que nós nos encontrávamos. Ele é o nosso Salvador, o bom pastor, que deu e que dá a vida por suas ovelhas. Jesus deseja hoje recolher, gente, a nossa dor, o nosso sofrimento, quem nós está cansado, o quem nós está abatido. O bom pastor também se manifesta hoje no nosso meio. Que a infinita compaixão, de nosso bom pastor, Jesus Cristo, console os nossos corações e também nos motive a seguir o seu exemplo, de sermos também nós, compassivos e misericordiosos. Que a sua compaixão atinja os corações de cada um de nós. Ele quer que sejamos também nós compassivos, assim como ele e o Pai o são. Então, nada melhor do que a gente viver a compaixão com a qual nós somos alcançados, do que também sermos compassivos. Quanta gente está precisando da nossa compaixão nesse tempo de pandemia? Às vezes uma ligação, escutar uma pessoa que está nervosa, que está deprimida, que está cansada, que está ansiosa, que está insegura. Escutar e rezar. Posso rezar por você? Se não pode ser presencial, meu irmão, minha irmã, eu posso rezar por você? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu te entrego esse irmão, eu te entrego essa irmã. Visita agora. Reze no Espírito. Acolha essa pessoa, seja compaixão nesse momento. Eu sei, meu irmão, que você está sofrendo, você que perdeu seu pai, você que está doente, você que tem que a sua idade já é a situação de risco pela sua idade. Pois eu vou me unir a você agora, eu vou rezar por você. Posso rezar? Não tenha vergonha, não. Vamos buscar, gente, aonde há o consolo verdadeiro, que é no coração de Jesus. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Que coisa oportuna. É aquele lado aberto, traspassado, que nós devemos mergulhar. É lá que vem, é de lá que vem o nosso consolo. É de lá que vem a nossa salvação. É de lá que vem toda a graça, é de lá que vem a paz para nós, diante dessa situação. O Senhor nunca precisou, como precisa agora, de corações compassivos, porque o mundo será salvo pela misericórdia e pela compaixão. Sofrer com quem sofre, chorar com quem chora. Não é? Nos unir também à dor de quem necessita. Deixemos de olhar para nós mesmos. Deixemos o nosso cansaço de lado. Saiamos de nós mesmos nesse tempo de pandemia e sejamos esse coração compassivo de Jesus à humanidade que sofre, que necessita. Às vezes só escutar da nossa oração, do nosso consolo. Sejamos consolo do coração compassivo de Jesus para a humanidade que sofre. Os mais curados e os mais alcançados vamos ser nós mesmos, sabia, gente? É esse o segredo que a gente experimenta aqui na nossa missão. Eu moro em Maputo, Moçambique, na África, e é essa a experiência que a gente faz todo dia, toda hora, todo instante. Todos os momentos em que a gente sai de nós mesmos, a gente é quem ganha. A gente é quem é consolado. A gente é quem é renovado, é quem é curado, é quem é alcançado pela benevolência divina. Então, o Senhor nos chama a agir em favor daqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Há pecadores caminhando nesse mundo sem Cristo, precisando de arrependimento e de salvação. Quem pode fazer algo por eles? Há irmãos cansados e abatidos que precisam de amparo e fortalecimento na fé. Quem pode cuidar desses irmãos? Há enfermos e necessitados precisando de consolo e ajuda. Quem deve visitá-los? Há pessoas ansiosas, há pessoas preocupadas diante dessa pandemia. Quem pode consolá-las? Jesus nos chama a olhar para estas pessoas com compaixão e agir em favor delas. Você percebe? A compaixão é se unir ao sofrimento de quem está sofrendo, mas se unir e agir. Jesus sofria e agia em favor daquelas ovelhas sem pastor. Ele não só olhava e chorava com elas, não.
É verdade que ele abraçava, ele acolhia, ele chorava, ele sofria, mas ele agia em favor delas. Quais são as nossas ações hoje em favor de quem está sofrendo? A comunidade Shalom em Fortaleza, né, está com a campanha Amigo dos Pobres, né, acolhendo, dando medicação, dando coberta, dando teto à população em situação de rua. E em outras cidades também. Nós estamos nos engajando, nós estamos colaborando de alguma forma nessa campanha. Pois, meu irmão, se você não está fazendo nada por ninguém, eu peço agora aqui a sua adesão em prol dessa campanha, Amigo dos Pobres. Entre no site da comunidade, pesquisa, se una, ajude a quem está sofrendo, saia da sua dor. Você vai ganhar com isso, você vai ser curado. Né? A ação da graça de Deus funciona assim, dai-vos será dado. Quanto mais a gente sair da gente mesmo, Deus vai fazer em nós também. O nosso Senhor compadeceu-se da multidão que estava cansada e abatida, como ovelhas que não tinham pastor. A compaixão do Senhor pela multidão sofrida foi manifesta não só no que ele fez em favor dela, mas também no seu desejo de vê-la alcançada pelo Evangelho, através da pregação e da vida dos seus discípulos. Diante da compaixão que sentiu pela multidão, ele disse o seguinte aos seus discípulos. Olha aqui o evangelho, né, que a gente leu, né, de Mateus 9. Ele vem dizer o seguinte: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Versículos 37 a 38. Estas palavras fluíram do sentimento de compaixão de Jesus pela multidão cansada e abatida. Olha a preocupação de Jesus. Uma grande colheita, mas poucos operários para cuidar dessa colheita. Precisamos entender o significado destas palavras de Jesus. São palavras dirigidas primeiramente aos discípulos, mas também a toda a sua igreja, em qualquer época ou lugar. O que vemos aqui é o seguinte: no desamparo da multidão, Jesus viu a grande oportunidade e urgente necessidade da proclamação do Evangelho àquelas ovelhas sofridas. Sua compaixão pela multidão sem pastor foi a motivação para a obra missionária que ele iniciou e agora seria estendida aos seus discípulos e a nós também. Nós somos discípulos de Jesus, todos nós, não é verdade? Olha a preocupação de Jesus que vai além, gente. Ele não estava se preocupando só com aquela multidão cansada e abatida daquela época, não. Ele estava preocupado com a multidão cansada e abatida de todos os tempos, em todos os povos, em todas as culturas, em toda a humanidade. Olha o alcance além do homem-deus. Né? Jesus, naquele tempo, já se preocupava conosco. Você sabia? Jesus disse então: a colheita é grande, mas poucos os operários. Jesus usa uma linguagem figurada. Ele usa a figura da colheita. Ele pensa num campo muito extenso e cheio de plantações e pronto para ser colhido, mas com poucos trabalhadores para fazer esta colheita. O contexto indica que o Senhor usa a figura da colheita no sentido de campo extenso para a obra missionária, né? Ele fala disso lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 2. A grande colheita aponta para a multidão cansada e abatida, que necessita de Jesus para ser salva. Jesus está se referindo primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram negligenciadas por seus líderes religiosos. No entanto, quando diz que a colheita é grande, inclui também a todos quantos podem ser alcançados pelo Evangelho, de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer nação. A gente, né? Nós. Os trabalhadores são aqueles que estão a serviço de Cristo para proclamar o Evangelho. Em primeiro lugar, nos seus discípulos, mas também todos que por eles são chamados a pregar o Evangelho. O problema que Jesus percebe é que há poucos trabalhadores em contraste com a grande colheita. Muita colheita e pouca gente para colher, para cuidar daquela colheita. Foi assim que nos dias de Jesus e seus apóstolos, né?
Havia multidão cansada e abatida naquelas regiões por onde Jesus andou, mas poucos trabalhadores fiéis para conduzi-las a Cristo. É assim também em nossos dias. Precisamos assumir nossa missão de evangelizadores. Todos nós. Jesus chama você hoje a ser um evangelizador. Ah, mas eu não sou consagrado da comunidade Shalom, não sou padre, não sou freire. Você é um evangelizador. Você conhece o evangelho? Você reza com a palavra de Deus? A sua vida é transformada pela palavra de Deus a cada dia? Pois então você é um evangelizador, não se omita. Jesus precisa de você. A colheita é muito grande. Há muitos lobos em peles de cordeiro. E o Senhor precisa muito, no tempo de hoje, de operários para a sua messe. Sendo essa, gente, esta a situação, o que nós como igreja devemos fazer? Cristo chama os seus discípulos e também a nós, como sua igreja, a rezarmos ao Senhor da colheita, pedindo que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Está lá no versículo 38. Cristo nos chama a rezar a Deus pela expansão de seu reino nesta terra. Deus é o Senhor da colheita, o Criador e o dono do céu e da terra e de todos os homens. Somente Ele, por seu poder e graça, pode expandir o seu reino na terra com a proclamação do Evangelho. Somente Ele. Mas Ele precisa da nossa voz, da nossa boca, das nossas mãos, da nossa cabeça, do nosso corpo, para levar o Evangelho. Ele precisa de você, de mim, de cada um de nós. Nós estamos dispostos? O crescimento da colheita vem dele, e ele, em sua soberania e graça, usa os seus servos para realizar a sua obra. Ele manda trabalhadores para a sua colheita. Ele chama, capacita e envia missionários para pregar o evangelho na grande colheita do mundo. Ele é o Senhor da colheita e ele envia os seus trabalhadores. E é por isso que nós devemos rezar, nessa intenção. Pois o nosso Deus é compassivo e poderoso para enviar mais trabalhadores para a sua grande colheita e recolher dela um grande povo para desfrutar da sua salvação. Vamos rezar pedindo mais operários para esta grandiosa colheita, não é verdade? Devemos rezar por isso, então. Pois este é o propósito de Deus. Ele está reunindo as suas ovelhas dentre todas as nações. Quando o seu rebanho estiver completo, ele voltará para habitar eternamente no meio do seu povo. Isso é uma verdade. Promessas de Deus para nós. E Deus cumpre as suas promessas. Você acredita nas promessas de Deus? Nós ouvimos como Jesus mostrou a sua grande compaixão enquanto esteve nessa terra. Ele cumpriu a sua missão em favor da multidão cansada e abatida, motivado unicamente pela compaixão. Chamou e enviou seus apóstolos para a grande colheita, movido por compaixão. Morreu por nós numa cruz, movido por compaixão. Hoje ele está à direita do Pai com todo o poder e glória, reinando sobre tudo e sobre todos. No céu, ele não só tem todo o poder nas mãos, mas também continua sendo o mesmo Jesus compassivo, misericordioso, que se compadece e age em favor da multidão, cansada e abatida. Mesmo estando na glória, ele ainda se compadece de nós. Hoje essa multidão talvez sejamos nós, cansados e abatidos. Ele continua sua missão para a expansão do seu reino nesta terra, chamando e enviando trabalhadores para a grande colheita e assim reunindo as suas ovelhas cansadas e abatidas. Cada vez que se ordena um padre, ele dá um operário à sua igreja. Cada vez que um missionário se consagra, ele dá um operário à sua colheita. Cada vez que um casal contrai o matrimônio, ele dá operários para a sua colheita. Ele nos manifesta a sua compaixão. Sua compaixão em conceder pastores que sejam misericordiosos e compassivos e se empenhem na evangelização das ovelhas cansadas e abatidas neste mundo
e conduzi-las ao caminho da vida e salvação pela fiel pregação do Evangelho e o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então, hoje, neste dia, que no nosso coração brote um desejo muito grande de fazer essa experiência, de nós buscarmos refúgio no coração de Jesus, no lado aberto, fonte de misericórdia, fonte de paz, fonte de salvação para nós, para também nós sermos agentes da compaixão de Jesus nesse mundo, nesse tempo marcado pela pandemia, por tantas misérias, tantas misérias materiais, morais e espirituais. Que o Senhor nos constitua esses ardorosos evangelizadores, incansáveis evangelizadores, pastores, que vão atrás das ovelhas perdidas, as ovelhas cansadas e abatidas. Amém? Te entregamos, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, as nossas vidas, o mundo, a humanidade que sofre e que espera pela tua compaixão. E que aguarda, Senhor, pela tua compaixão através de nós, através da nossa pobreza, através da nossa miséria. Pedimos, Virgem Maria, a tua oração incessante de mãe sobre este mundo, sobre este tempo que vivemos e sobre cada um de nós, para que cumpramos com fidelidade a nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom! Vamos evangelizar!